Ao ver a babá dançando com seu filho na cadeira de rodas, o rico tomou uma atitude surpreendente. Era uma tarde dourada em um dos bairros mais exclusivos da cidade. Portões imensos de ferro negro guardavam a mansão, daquelas que a gente só vê em filme. No interior, um silêncio cortante reinava, não pelo vazio, mas pela presença feroz de um homem cuja sombra parecia engolir tudo à sua volta. Ricardo Almeida, o milionário recluso, conhecido no meio financeiro por sua frieza e desconfiança, vivia como um enigma ambulante. Nunca oferecia a mínima chance para o mundo entrar e bagunçar seu controle. Seguidores sussurravam, amigos raros tinham medo, e até sua sombra parecia hesitar ao se esticar na sala imensa. Mas naquele instante, algo parecia escapar ao seu comando. Do corredor amplo, uma música suave começou a se espalhar, vinda da sala de estar. Ricardo parou. Seus dedos apertaram a borda da taça de uísque, até que ela dançava com ele, de um jeito que ninguém jamais vira. Nada de repertório ensaiado, nada de movimentos rebuscados. Era pura vida, pura entrega. O riso de Arthur encheu a sala como tempestade. Fez eco no peito seco de Ricardo. Ele sentiu o corpo tremer, uma tensão que nem seu dinheiro ou poder podia controlar. Era estranho, novo e assustador, uma rachadura em sua armadura. Os olhos de Ricardo ardiam, um nó se formou na garganta, e por um segundo ele esqueceu o medo que sempre depositara nos outros. Naquela dança, havia algo que transcendeu o ouro e o aço. Ali, naquele instante, a alegria virou quase ofensiva na quietude da mansão. Ricardo cruzou os braços, observando cada movimento, sentindo que algo muito dentro dele pedia por mudança. Um desconforto bom, daqueles que nascem da esperança, da inquietação. E então, um impulso que ninguém esperava, nem ele mesmo, chamou Clara. Convidou-a para uma viagem. Uma viagem que prometia luxo, segredos e talvez uma chance de redenção. Clara, com seu passado envolto em sombras, uma vida que ela sempre escondeu, sentiu o peso da decisão. Deixar tudo para trás ou mergulhar num desconhecido que poderia salvá-la ou destruí-la. Ricardo abriu uma porta que ele mesmo jurara manter fechada. E no meio desse passo, uma pergunta se formou no ar como fumaça. Poderiam eles, com suas dores e segredos, encontrar algo verdadeiro? Ou aquela dança seria só mais um passo numa ilusão prestes a ruir? E tem mais. Um segredo antigo, um segredo de família, guardado a 7 chaves, está prestes a ser revelado pelo próprio Arthur. Um mistério que pode varrer tudo o que construíram. O que eles farão? Encararão seus fantasmas ou continuarão a se enganar numa felicidade que dali a pouco pode não existir mais? Ei! Antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho, lá embaixo, para se certificar de que você ainda está inscrito no canal.
Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. Ah, e se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ainda sentia as mãos suadas. O convite de Ricardo ecoava feito trovoada nos ouvidos dela. Arthur, na cadeira de rodas, olhava de um para outro. Olhos arregalados, sorriso meio assustado, meio feliz. A sala, que sempre cheirava a madeira polida e silêncio, naquele momento parecia cheia de ar novo, quase um outro mundo invadindo. Ricardo ficou parado, esperando uma resposta, segurando o uísque com tanta força que os dedos estavam brancos. Clara respirou fundo, pronta para dizer algo. Mas aí, um barulho seco, de metal batendo no assoalho. Arthur tinha deixado cair um objeto. Pequeno, prateado, uma chave. Todo mundo congelou. Clara se agachou para pegar, mas Ricardo foi mais rápido. Puxou a chave da mão de Arthur. Ela era diferente, antiga, meio enferrujada, com letras gravadas na lateral. Arthur tremeu. Os olhos dele começaram a nadar lágrimas. Mas não era dor de menino. Era um pânico cru de quem guarda um segredo pesado. Onde você pegou isso? Ricardo perguntou, a voz cortante, baixa como navalha. Arthur não respondeu, só olhava para a mãe. Não, para Clara. E então, baixinho, quase sem voz, ele disparou. Ela sabe. Clara congelou. Olhou para o menino. As mãos dela começaram a tremer. O coração batendo dentro do peito como se quisesse fugir. Ricardo a encarou. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, mas a voz agora vacilava, insegura, furiosa. Clara queria mentir, mas não conseguiu. O rosto vermelho, cheia de lágrimas presas, falou baixo. É a chave do quarto do porão. O silêncio explodiu na sala. Ricardo largou o copo no chão, vidro rachando. Ninguém piscava. O porão, Ricardo tinha proibido qualquer um de chegar perto. Nem os empregados sabiam o motivo. Só ele tinha a chave. Ou achava que tinha. Quem te deu essa chave? Ele disse, encarando Clara. O que veio depois foi tipo soco no estômago. Arthur, com a voz fraca, sussurrou. Foi minha mãe. Uma onda de choque tomou conta da sala. Mas a maior bomba ainda estava para cair. Clara puxou o ar, os olhos queimando de dor, de vergonha. Olhou para Arthur, depois para Ricardo, e soltou de uma vez, sem conseguir segurar. Ricardo, Arthur, ele é seu filho, seu verdadeiro filho. O chão pareceu sumir. Ricardo perdeu a cor, travou no lugar. O próprio ar ficou mais pesado. Só se ouvia o tic-tac distante do relógio, longe, frio. Como assim?
Clara mordeu os lábios, a voz entrecortada, peito apertado. Eu escondi, por medo, por chantagem, por ordem da sua mãe, o segredo do porão. É sobre ele, sobre nós. O peso da verdade esmagou todos. Ricardo caiu de joelhos. Arthur chorava, tentando se erguer na cadeira. Clara chorava de raiva, culpa e alívio. Mas antes que qualquer um reagisse, um estrondo ecoou lá de fora. Urgente. Os olhos dos três se voltaram para a porta. Vozes gritando do jardim. Correria, pressa, medo. E uma frase atravessou a sala, vinda do corredor, carregada de desespero. A polícia chegou! Estão procurando por um corpo no porão. A casa virou caos. O rosto de Ricardo suado, perdido. Clara tremendo, abraçando Arthur. O segredo não só tinha saído, ele tinha se tornado uma ameaça de morte. E agora? Quem estava no porão? O que mais Clara escondia? Ricardo não sabia se gritava, corria ou se apenas desmoronava. Nada mais era certo. Ali, tudo podia acabar em segundos. O chão parecia tremer sob os pés de Ricardo. O grito de "A polícia chegou!" reverberou na sala, misturando-se ao caos que se instalou. Clara, ainda segurando Arthur, olhou para uma porta, a mesma que levava ao porão, como se quisesse sumir. Arthur, por outro lado, fixou os olhos em Ricardo, buscando respostas em meio a tanto terror. O silêncio anterior agora era um trovão. O que estava escondido naquele porão? O corpo? A verdade? E os gritos da polícia ecoaram mais alto. Enquanto Ricardo se endireitou, a chave agora pegando fogo entre seus dedos. Ele nem notou que Clara estava tremendo, o olhar fixo em Arthur, como se tentasse transmitir alguma certeza. Mas a confiança já não existia. O pânico tomou conta deles. "Precisamos ir", disse Ricardo, a voz agora um sussurro, quase desesperado. "Vamos!" Mas antes que pudessem se mover, a porta da sala se escancarou, revelando um policial com um semblante impassível. Ele firmou os olhos na cena caótica. "O que está acontecendo aqui?" questionou firmemente, sua presença inibindo qualquer movimento. Ricardo tomou um passo à frente. A adrenalina corria em suas veias. Ele não podia deixar que a verdade fosse descoberta. Não assim. Olhou para Clara, que tinha o rosto pálido, e para Arthur, que ainda tremia na cadeira, completamente alheio ao que se desenrolava. Ricardo hesitou, seu cérebro trabalhando a mil. Não podia expor Clara, nem Arthur. "Não sabemos de nada." Os olhos do policial avaliavam a situação, cada detalhe registrado em sua mente. E então, enquanto buscava nas expressões dos três algo mais, um estalo reverberou. Clara se moveu, como um impulso. Olhando para o policial, sua voz saiu trêmula, mas uma força inesperada se espalhou pelo seu corpo. "Eu sei onde está o corpo." A sala gelou. O policial franziu a testa, mas não se afastou. Ricardo sentiu o estômago virado, o ar pesando sobre ele. Arthur olhou para a mãe, confuso, e o semblante de Clara se transformou. No porão. Ela destacou, como se aquele fosse o único caminho para a verdade. Eu vou mostrar." Os olhos de Ricardo se arregalaram. Uma mistura de raiva e medo se instalou na mente. Não era só um segredo. Era uma bomba
prestes a explodir. E antes que pudesse adivinhar os próximos passos, um épico estalo percorreu a mansão. Algo ruim, algo muito mais sombrio, se aninhava no ar. Um grito distante cortou a sala, um grito humano que não se veiculava da boca de nenhum deles. Clara paralisou, os olhos esbugalhados. O que foi isso? Arthur perguntou, a voz trêmula e aflita. Ricardo olhou para a janela. A luz do sol desaparecia, deixando a sala imersa na penumbra. Aquela luz dourada que antes parecia acolhedora, agora tinha um gosto amargo, quase como uma traição. Instintivamente, ele se virou para Clara. Ela, com o rosto tomado pela apreensão, balançava a cabeça. Havia algo mais que não estava sendo dito. E neste exato momento, outro policial apareceu. Sua expressão, uma máscara de horror. Ele olhou para o grupo, depois fixou os olhos em Ricardo. Senhor Almeida, precisamos que você venha conosco. Ricardo sentiu o chão ceder. Como conosco? O que estava acontecendo? A mente correu. O segredo do porão transformou-se em um labirinto de confusão e dor. Mas antes que pudesse se pronunciar, o policial disse uma frase que o fez vacilar. Você está sendo investigado por assassinato. Silêncio. A sala sorriu. O mundo girou. Arthur cobriu a boca e Clara, mais pálida do que nunca, começou a tremer. A verdade, a verdadeira verdade, estava prestes a se revelar. Mas o que realmente havia no porão? O que mais Clara estava escondendo? O que havia dentro daquela chave que parecia tão simples, mas tinha o poder de destruir tudo? E mais importante, quem realmente era Ricardo Almeida? As portas do caos estavam apenas se abrindo. Ricardo ainda estava paralisado, o peso da acusação ecoando em sua mente. Assassinato. Os rostos de Clara e Arthur eram um misto de choque e medo, como se o ar tivesse sido espremido de seus pulmões. Antes que ele pudesse articular uma resposta, Clara, com a voz entrecortada, desabafou. Espera, eu não posso. Ela hesitou, a tensão instalando-se entre eles como um abrigo na escuridão. Arthur, com seus olhos grandes e curiosos, não entendia a gravidade. Ricardo, por outro lado, sentiu seu mundo desmoronar. Nada fazia sentido, mas o policial não estava ali para esperar explicações. Ele avançou, a postura firme, os olhos inspecionando cada detalhe. A intensidade da situação era palpável, quase como um choque elétrico. Precisamos inspecionar o porão imediatamente. Ele fez uma pausa, olhando para Clara. Você sabe o que está escondido ali? Os três engoliram em seco ao unirem os olhares. O que mais Clara estava escondendo? O que havia no porão que tornava tudo tão sombrio? Não. Ricardo falou finalmente, a voz arrastada e tensa. Eu não deixarei vocês irem até lá. Você vai se arrepender de estar nessa situação, Almeida, e nós também. O policial lançou um olhar a Clara, como se soubesse mais do que estava dizendo. E então, como se o universo conspirasse contra ele, um novo barulho estourou do lado de fora. Uma explosão. Fumaça subiu e as janelas tremulavam com a força do impacto. O policial virou-se abruptamente, pronto para agir.
Mas Ricardo fez um movimento quase instintivo. Ele colocou-se na frente de Clara e Arthur, como se isso fosse suficiente para os proteger do caos que se desenrolava. Quando a fumaça invadiu a sala, as luzes piscavam e um grito cortou a atmosfera. Não era apenas a polícia. Havia outros, pessoas, correndo desesperadas. O semblante do policial mudou, agora carregando um misto de confusão e urgência. "Fique aqui", ele ordenou, e antes que pudesse tomar qualquer decisão, disparou em direção à porta, sem saber o que enfrentaria. Ricardo olhou de esgueira para Clara, que respirava de forma irregular. As palavras que precisavam ser ditas, as verdades que pesavam sobre os ombros dela, pareciam presas. Mas em meio ao barulho de sirenes e gritos, uma verdade mais profunda começou a emergir em sua mente. "Você tem que me contar tudo agora, Clara." Ricardo gritou, a voz cheia de desespero. "O que mais você esconde?" E a resposta que veio em seguida foi como um golpe no estômago. "Não sou eu que estou escondendo." Clara começou, a voz embargada, antes de ser interrompida por um novo grito, agora mais próximo. Era Arthur. Ele estava começando a se levantar da cadeira, apontando para as portas que levavam ao corredor. "Olhem!" ele gritou, os olhos arregalados de medo. Ricardo seguiu o olhar do filho e viu uma figura na escuridão do corredor. Uma silhueta que parecia flutuar. Uma sombra que se estendia e tomava forma. Dela emergiu uma voz familiar, mas cheia de raiva e desprezo. "Você nunca pensou que eu voltaria." Ricardo era a mãe dele, a figura que ele pensou ter deixado para trás, a mulher que controlou sua vida com mãos de ferro e segredos. Todos na sala congelaram, os olhares se cruzando. A verdade agora era uma rede a se desenrolar. Clara não era a única com segredos. E a revelação do passado de Ricardo estava prestes a explodir como um vulcão. O mundo que conheciam havia mudado. As palavras dela, os gritos, tudo se misturava em um redemoinho que os arrastava para o centro da tempestade. "O que você está fazendo aqui?" Ricardo perguntou, a voz trêmula, a mente confusa. "Veio buscar o que é meu", respondeu a mãe dele, e a expressão que cruzou seu rosto disse mais do que as palavras. Havia um chamado, um confronto e uma traição antiga entrelaçada em tudo isso. Arthur, assuntado, olhou de um para outro, sem entender. O clima estava pesado, transbordando de revelações ainda não ditas. "O que você escondeu, mãe? O que mais?" As palavras de Arthur ecoaram pela sala. A chave na mão de Ricardo, agora brilhando como um farol de segredos que estavam prontos para serem desvendados. O caos se aproximava, e enquanto tudo se desdobrava, a única certeza que restava era que nada mais seria como antes. O porão, a dançarina e o menino na cadeira de rodas eram agora peças de um quebra-cabeça cruel que apenas começava a ser montado. E no fundo, uma única pergunta pairava no ar: até onde eles iriam para proteger seus segredos? Ah,
Lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todo, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a imagem da mãe de Ricardo se tornava mais definida na penumbra do corredor, o ar na sala ficou pesado, quase insuportável. Os olhos de Ricardo buscavam respostas em cada movimento dela, como se a verdade pudesse ser vislumbrada em seu semblante. Mas aquela figura familiar agora irradiava uma aura de desespero e vingança, ainda mais aterrorizante. Você nunca pensou que eu voltaria, Ricardo. A voz dela soou como um sussurro cortante, cheia de ressentimento. O que você quer? Ricardo respondeu, sua voz tremendo ao mesmo tempo que tentava ignorar o tremor nas suas mãos. Mas Clara não conseguia desviar o olhar. Havia um terror profundo nas pupilas dela. Arthur, que testemunhava tudo com uma inocência aterrorizante, sentiu o clima mudar. Ele olhou para a mãe, depois para Ricardo e perguntou: "O que está acontecendo, mãe?" As palavras de Arthur cortaram a tensão da sala, mas o alarde esperado nunca chegou. Em vez disso, a mãe de Ricardo se moveu um passo à frente. "Você não entende, Arthur. Vocês não entendem nada." Ela gesticulou, seus olhos brilhando com uma intensidade quase febril. "O seu pai? Ele não é quem você pensa que é." Um grito ecoou do fundo do porão. Um grito agonizante, como se algo estivesse sendo arrancado à força. O barulho fez todos congelarem. Clara, em choque, murmurou: Não pode ser. O policial que voltara à sala estava agora de volta à ação." Ele olhou para a mãe de Ricardo, avaliando o impacto do que havia sido revelado. Apontou para a porta do porão. "O que está acontecendo aqui?" Ele se virou para todas as faces paralisadas. Ricardo, ainda em pé, se mover lentamente na direção do som que ecoava lá de baixo. Sua mente girava, tentando fazer sentido de tudo, enquanto uma única pergunta se formava na cabeça dele. "O que está no porão?" "Você não deve ir lá!" Clara gritou. Mas a intensidade do grito de Ágata, a mãe de Ricardo, ficou tão forte que abafou a voz dela. "Não faça isso, Ricardo!" E a advertência de Clara ressoou enquanto ele se aproximava ainda mais da porta. Mas a curiosidade e o impulso tomavam conta dele. Uma parte de Ricardo queria saber, mas outra parte temia. E então a porta se abriu lentamente. O cheiro de mofo e umidade invadiram o ambiente. Um frio percorreu a espinha de todos. "O que estamos escondendo?" Ricardo murmurou, passos hesitantes. As respostas estavam ali, no fundo, aguardando para serem descobertas. Clara olhou para ele, o olhar ferido, implorando que ele não prosseguisse. "Ricardo, você não sabe o que isso pode significar," Clara disse, a voz agora cheia de emoção. Um novo grito veio de dentro. E então, um corpo rolou para fora do porão, caindo pesadamente no chão da sala. Todos ficaram gelados. Era um corpo de um homem. O rosto estava coberto de hematomas, a expressão congelada em um grito de desespero. O reconhecimento se instalou lentamente na mente de Ricardo.
enquanto o caos explodia ao seu redor. Não, não pode ser. Ele sussurrou, o coração batendo acelerado. Ele estava tentando encontrar você. A mãe de Ricardo sussurrou, seu olhar carregado de raiva e dor. E eu o impedi. Eu não ia deixar isso acontecer. Não de novo. A revelação trouxe à tona um mundo de confusão. A lealdade de Clara estava agora em jogo. Ela não era a única protegendo os segredos. Ricardo se virou para Arthur, que olhava para a cena sem compreender. As peças começaram a se conectar de forma apavorante. E no momento em que o passado colidiu com o presente, a realidade se tornava um pesadelo. O corpo no chão era apenas o começo. O eco dos seus segredos o seguia de perto. O que mais estava escondido? As sombras nunca eram apenas sombras. E naquele instante, tudo o que eles achavam que sabiam estava prestes a se desfazer. A única certeza era uma pergunta que ressoava nas cabeças de todos. Quem era realmente Ricardo Almeida? E que outros fantasmas do passado poderiam estar prestes a emergir das profundezas? Ricardo estava paralisado, a visão embasada no corpo caído no chão. O reconhecimento era impossível de ignorar. Era alguém que ele conhecia muito bem. Um frio percorreu sua espinha. Era Marcos, um amigo de infância, o garoto que se tornara um homem. Alguém que ele não via há anos. Mas por que estava ali? O que tinha acontecido? Clara, ao seu lado, respirou fundo, seu rosto contorcido entre a dor e a culpa. Atormentada, ela sussurrou, eu não sabia que ele estava aqui. Arthur olhava para a cena, os olhos pequenos, arregalados como se tentasse processar o horror que se desenrolava diante dele. Ele balbuciou, entre lágrimas, mamãe, o que aconteceu? A mãe de Ricardo, Ágata, observava a cena com uma expressão que falava mais do que qualquer palavra. Havia um misto de satisfação e ódio no olhar dela. Ela deu um passo à frente, como se tivesse esperado por aquele momento. Ele tinha que morrer, Ricardo. Ele tentou descobrir a verdade. As mãos de Ricardo tremeram. Sua mente girava como uma tempestade. Marcos? O que ele sabia? O que poderia ser tão devastador que justificasse um final como aquele? Um grito ecoou de sua garganta, mas não saiu. Ele estava preso entre a necessidade de gritar por justiça e a necessidade de entender a traição que o cercava. Marcos não era só um amigo. Era arte de um todo. Uma peça de um quebra-cabeça que Ricardo não queria completar. A vida deles estava entrelaçada desde a infância. O que poderia levar alguém a acabar com a vida de quem um dia foi tão próximo? E então, num instante, tudo mudou. Um novo barulho invadiu o caos. A porta que dava para a rua se abriu com um estrondo. Outra figura entrou na sala. Era Sofia, ex-namorada de Ricardo, parecendo desgastada, mas diferente. Uma luz estava em seus olhos, um poder que ele antes não reconhecera. Ela olhou para todos e, em vez de ficar paralisada pela cena,
Avançou como se soubesse exatamente o que fazer. O que vocês fizeram? Sua voz era firme, direta. A tensão na sala instantaneamente ficou mais densa. Ricardo, confuso, se virou. Sofia, você não devia estar aqui. Ela ignorou sua fala, focando em Clara. Você não entendia as consequências, não é? Por isso ele teve que vir. Por isso ele teve que morrer. O choque na sala foi palpável. O que Sofia estava dizendo? O olhar de Clara deslizou, cheia de confusão e medo. Você sabe o que está dizendo? Perguntou Ricardo, em um sussurro quase inaudível. Eu sei, Ricardo, e é por isso que você precisa escolher. Sofia proferiu, seu olhar em fogo. Se você ficar aqui e não fizer nada, tudo ficará exposto. Arthur, ainda na cadeira, olhou de um para o outro sem entender. O clima se tornava mais intenso. O que mais estava escondido ali, entre eles? Escolher o quê? Ricardo questionou, a voz se elevando. O que você quer dizer? Sofia aproximou-se mais, se tornando uma figura imponente. A verdade está presa no porão, Ricardo. Você sabe disso melhor do que ninguém. E se não agir rapidamente, seu passado será sua prisão. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ricardo sentiu as paredes se fecharem ao seu redor. Peças do quebra-cabeça começaram a se mover incrivelmente rápidas. O que Sofia estava insinuando? Que ele tinha uma escolha entre o que, exatamente? O pai que o abandonara? Uma revelação estrondosa fazia seu coração acelerar. E então, o inédito acontecimento. O corpo de Marcos começou a se mover. Um movimento lento, mas visível. Todos na sala pararam. Não era possível. Ele estava vivo? Eu não poderia deixar que isso acontecesse. Marcos murmurou, o olhar cheio de dor. Você não sabe tudo, Ricardo. E eu não sou o único a guardar segredos. A inquietação tomou conta da sala. Os abismos que antes pareciam claros, agora se tornaram nebulosos. Sofia olhou para Clara, depois para Ricardo. Largue tudo, ou você perderá mais do que imagina. Uma escolha deve ser feita. Agora. O ar estava carregado de uma tensão quase elétrica. Ricardo agora estava entre mates, como se tudo ao seu redor estivesse prestes a desabar. E a única coisa que ressoava era uma pergunta inquietante. O que mais estava escondido na obscuridade do porão? E acima de tudo, quem realmente era ele? Ricardo estava paralisado, a visão embasada no corpo caído no chão. O reconhecimento era impossível de ignorar. Era alguém que ele conhecia muito bem. Um frio percorreu sua espinha. Era Marcos, um amigo de infância. O garoto que se tornara um homem. Alguém que ele não via há anos. Mas por que estava ali? O que tinha acontecido? Clara, ao seu lado, respirou fundo, seu rosto contorcido entre a dor e a culpa. Atormentada, ela sussurrou. Eu não sabia que ele estava aqui. Arthur olhava para a cena, os olhos pequenos arregalados, como se tentasse processar o horror que se desenrolava diante dele. Ele balbuciou, entre lágrimas. Mamãe, o que aconteceu? A mãe de Ricardo, Ágata, observava a cena com uma expressão que falava:
mais do que qualquer palavra. Havia um misto de satisfação e ódio no olhar dela. Ela deu um passo à frente, como se tivesse esperado por aquele momento. Ele tinha que morrer, Ricardo. Ele tentou descobrir a verdade. As mãos de Ricardo tremeram. Sua mente girava como uma tempestade. Marcos? O que ele sabia? O que poderia ser tão devastador que justificasse um final como aquele? Um grito ecoou de sua garganta, mas não saiu. Ele estava preso entre a necessidade de gritar por justiça e a necessidade de entender a traição que o cercava. Marcos não era só um amigo, era parte de um todo, uma peça de um quebra-cabeça que Ricardo não queria completar. O que poderia levar alguém a acabar com a vida de quem um dia foi tão próximo? E então, num instante, tudo mudou. Um novo barulho invadiu o caos. A porta, que dava para a rua, se abriu com um estrondo. Outra figura entrou na sala. Era Sofia, ex-namorada de Ricardo, parecendo desgastada, mas diferente. Uma luz estava em seus olhos, um poder que ele antes não reconhecera. Ela olhou para todos e, em vez de ficar paralisada pela cena, avançou como se soubesse exatamente o que fazer. O que vocês fizeram? Sua voz era firme, direta. A tensão na sala instantaneamente ficou mais densa. Ricardo, confuso, se virou. Sofia, você não devia estar aqui. Ela ignorou sua fala, focando em Clara. Você não entendia as consequências, não é? Por isso ele teve que vir. Por isso ele teve que morrer. O choque na sala foi palpável. O que Sofia estava dizendo? O olhar de Clara deslizou, cheia de confusão e medo. Você sabe o que está dizendo? Perguntou Ricardo, em um sussurro quase inaudível. Eu sei, Ricardo, e é por isso que você precisa escolher. Sofia proferiu, seu olhar em fogo. Se você ficar aqui e não fizer nada, tudo ficará exposto. O silêncio chegou, como se a sala toda estivesse segurando a respiração. Um novo grito veio de dentro. E então, um corpo rolou para fora do porão. O corpo de Marcos começou a se mover. Um movimento lento, mas visível. Todos na sala pararam. Não era possível. Ele estava vivo. Eu não poderia deixar que isso acontecesse. Marcos murmurou, o olhar cheio de dor. Você não sabe tudo, Ricardo. E eu não sou o único a guardar segredos. A inquietação tomou conta da sala. Os abismos que antes pareciam claros, agora se tornaram nebulosos. Sofia olhou para Clara, depois para Ricardo. Largue tudo, ou você perderá mais do que imagina. Uma escolha deve ser feita. Agora. E então tudo começou a fazer sentido de uma maneira distorcida. O corpo que todos pensavam estar morto era apenas uma isca. Ricardo percebeu que aquela era uma armadilha. Um plano muito maior do que poderia imaginar. O que você quer dizer? Ricardo perguntou, a voz agora fervendo de confusão. Marcos soltou um sorriso torto. Agora você terá que decidir o que fazer. Afinal, todos nós sabemos que a verdade pode ser letal. Mas talvez a questão mais importante seja: quem é o verdadeiro responsável aqui? A sala ficou em silêncio, o medo palpável pairando no ar. Clara queria gritar,
mas palavras falharam. Ricardo olhou para a mãe, que agora tinha a aparência de um monstro. O que mais ela estaria escondendo? O que mais poderia ser revelado? Ele sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés, seu mundo despedaçando em 1000 pedaços. E então, o inesperado aconteceu. Uma nova figura apareceu na entrada. Dessa vez, não uma pessoa aleatória, mas alguém familiar. Era o pai de Ricardo. Um homem que acreditava estar morto há anos, mas que agora estava ali, parado na porta, observando a cena com um sorriso frio. "Surpresa, filho!" ele disse, e a sala inteira parecia vibrar. Naquele momento, todos os segredos, todas as traições estavam prestes a ser trazidos à luz. O porão, a morte de Marcos, a identidade de Arthur, todos os laços que eles pensavam fortalecer se tornaram uma teia de mentiras. A única certeza era que tudo estava prestes a desmoronar. Sabendo que o passado nunca morre, todos na sala puseram em dúvida a própria realidade à frente deles, lutando para entender quem realmente estava no controle. O que aquele retorno significaria para todos eles. E no fundo da mente de Ricardo, uma única pergunta ecoava: até onde estavam dispostos a ir para manter suas verdades vivas? Ricardo estava paralisado, a visão embasada na figura de seu pai, aquele homem que ele pensava estar morto. O que ele tinha perdido por tantos anos? O que aconteceria agora? O que você está fazendo aqui? Ricardo finalmente conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. O pai sorriu, um sorriso torto que fazia questão de misturar desafio e desprezo. Surpreendente, não? Pensei que você seria o último a descobrir a verdade. As palavras dele reverberavam, e cada sílaba era como um soco no estômago. Clara estava paralisada. Arthur tremia na cadeira, o olhar fixo no avô que nunca conheceu. E então outra revelação estourou como um trovão. "O que é a verdade?" Sofia interrompeu, seu tom desafiador sobrepondo-se ao silêncio. "O que você escondeu, pai?" Ricardo olhou para ela confuso. "O que você sabe?" "O que eu sei? Eu sei que você não é o homem que pensa que é, Ricardo." As palavras de Sofia voaram, e cada uma delas tinha uma carga explosiva. Todos sentiram. O corpo de Marcos, que ainda estava no chão, parecia agora uma sombra do passado. O rosto dele tinha mudado, uma expressão estranha, marcada por dor e relutância. "Não é só isso," ele murmurou, olhando rapidamente para os outros. "Vocês não têm ideia do que vem não só do porão, mas do que está em jogo aqui." Foi como uma lâmina cortando o ar. Clara mordeu os lábios, em busca de uma saída. O rosto dela estava pálido, os olhos fervilhando com emoção contida. E Arthur só olhava sem entender o que se passava, mas sentindo que algo estava errado. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Outra vez, a verdade estava prestes a desmoronar tudo o que ele considerava seguro. Ele olhou para o pai, perguntas fervilhando em sua mente. "O que quer dizer com não sou o homem que pensa que sou?" "Você não faz ideia do que a sua mãe fez", respondeu o pai, a voz carregada de raiva. Ele olhou para Ágata, um profundo desprezo em seu olhar. "O tempo todo, você foi apenas um peão no jogo dela." Um frio intenso percorreu a espinha de Ricardo. O que seu pai estava insinuando?
Clara olhou para Ágata, buscando respostas, mas a expressão dela era uma mistura de choque e defesa, como se uma parede invisível os separasse. Não, Ágata interrompeu, a voz trêmula. Isso não é verdade. Mas Ricardo sentiu que as certezas estavam se desfazendo. O que mais ele não sabia? E então, um terceiro barulho cortou o ar. Um estrondo que fez a casa tremer. A polícia! Alguém gritou. O pânico tomou conta da sala novamente. As luzes começaram a piscar e o clima de caos se intensificou. As vozes do lado de fora aumentaram e uma sirene preenchia os ouvidos. O medo estava em cada rosto. Mas, acima de tudo, uma nova realidade começava a se formar. Marcos, ainda no chão, levantou a cabeça e seus olhos brilharam com uma determinação inesperada. Ricardo, você precisa saber. Existe um motivo pelo qual estamos todos aqui. Tudo está conectado. E você tem que decidir o que fazer agora, antes que seja tarde demais. O peso da afirmação pairou no ar, e Ricardo não conseguia respirar. A luz da verdade parecia ofuscante, enquanto as sombras da mentira se fechavam ao redor dele. O que ele deveria acreditar? O que realmente estava em jogo? Prepare-se, porque a jornada só está começando, disse Sofia com um olhar intenso. O que foi revelado nesta sala pode mudar tudo. E nesse momento, uma nova onda de confusão e medo se instalou, pois cada um deles sabia que aquela revelação era apenas o início. As portas do passado se abrindo e todas as verdades que pareciam bem guardadas estavam prestes a ser desveladas. O que mais estava escondido? E, acima de tudo, quem estavam realmente se tornando? O futuro agora parecia tão incerto quanto o presente, e a única certeza era a luta que se aproximava. Ricardo estava paralisado, a figura do pai preenchendo a sala com um peso que parecia insuportável. Em meio à confusão, um silêncio profundo tomou conta de todos. A intensidade da revelação era quase palpável. As palavras de Sofia ainda ecoavam, e agora havia um novo foco em jogo. O passado não parecia ter se apagado. Na verdade, estava mais presente do que nunca. Eu não sou o homem que você pensa que sou, o pai repetiu, sua voz cheia de veneno, como se aqueles fossem os mesmos traços que corriam por suas veias. Agora, todos olhavam para eles, como se a verdade estivesse prestes a explodir. A tensão era palpável. Até o ar parecia gelar. Ricardo respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos, mas tudo o que conseguia sentir era um nó na garganta. O que mais seu pai poderia revelar? Que memórias estavam enterradas sob o peso de tantos anos de silêncio? Então, antes que alguém pudesse reagir, um estalo violento cortou a sala como um rasgo. A porta que levava ao porão se abriu como um golpe, convidando a escuridão a invadir a luz que ainda restava. Um cheiro nauseante subiu, mas o que ficou mais evidente foi a figura que saiu de lá. Era uma mulher, com cabelos totalmente brancos, olheiras profundas e um olhar que parecia milenar. Os olhos dela se fixaram em Ricardo. Ele a reconheceu imediatamente. Era Valéria,
a enfermeira que cuidara dele quando era criança. Alguém cujo nome ele havia esquecido, mas cuja presença deixara marcas profundas em sua vida. Como ela pôde aparecer ali, agora? "O que você está fazendo aqui, Valéria?" perguntaram todos sóbrios. A confusão e a tensão estavam em todos os rostos. Cada um esperava uma resposta. Ninguém queria que aquela verdade granítica caísse na sua frente. A mulher deixou escapar um sorriso desgastado. "Fui chamada para trazer à luz o que está escondido nas sombras." E com isso, retirou algo do bolso do avental. Era um diário, desgastado e manchado, mas ainda legível. O suspense era tão palpável que poderia ser cortado com uma faca. Ricardo deu um passo à frente, a mente fervilhando. O que poderia estar escrito ali? O que mais ele não sabia sobre seu passado? Ele estendeu a mão. "Dê-me isso", ele exigiu, ansioso. Mas antes que ela pudesse passar o diário, uma nova explosão aconteceu, não do porão, mas da porta da entrada da casa. Policiais armados invadiram a sala, gritando ordens, e o caos se instaurou. A voz de um deles cortou as investigações. "Todos para o chão agora." Ricardo viu a enfermeira apertar o diário contra o peito em uma tentativa de proteger o segredo que poderia mudar tudo. O olhar dela era de pânico, misturado com determinação. E nesse momento, enquanto todos se apagavam na gritaria, uma nova verdade parecia abrir espaço. O que aquele diário continha? "Não!" gritou Clara, seus olhos cheios de medo. "Você não pode fazer isso." O gozo da percepção quase a sufocava. Valéria, diante de todos, despiu-se de sua modéstia e revelou: "O que está no diário pode moldar os próximos capítulos de sua vida. Ricardo, você é fruto de um plano que foi arquitetado muito antes de você nascer." Ricardo estava prestes a gritar, exigir que ela falasse mais, mas nesse mesmo instante, um novo grito ecoou da entrada da casa. Uma voz familiar, uma voz que remetia a um tempo de pura inocência. Era Arthur, clamando de dor e pânico. "Mamãe, o que está acontecendo?" O olhar do menino cruzou com o de Ricardo, e a conexão estabelecida era elétrica. Como tudo aquilo o afetaria. Ele sentiu uma onda de desespero o engolir. Se a verdade era realmente aterradora, o que sua família suportaria? O que aconteceria com Arthur? E neste instante, enquanto todos pareciam perdidos numa espiral de confusão e caos, a única certeza que pairava no ar era que algo devastador estava prestes a ocorrer. O que mais estava escondido naquele diário? Quais segredos enterrados podiam brincar à luz? A sala estava em chamas, mas as chamas mais fortes seriam as que consumiriam suas almas. E com isso, a única questão que restava era: quem estaria realmente disponível para aguentar essa tempestade? A tensão subiu a um nível insuportável. A incerteza era uma nuvem cobrindo tudo, e no fundo, todos estavam apenas esperando o próximo movimento, o próximo grito que poderia mudar tudo novamente. O silêncio na sala foi quebrado pelo ruído da entrada dos policiais, e o pânico tomou conta. As vozes deles misturadas às gritanças de Arthur, que clamava por sua mãe, criaram uma tempestade de confusão. O diário nas mãos de Valéria parecia uma bomba prestes a explodir. "O que você sabe?"
Ricardo rugiu, sua voz firme, mas o coração batia acelerado. Ele sentiu que os olhares estavam todos em cima dele, pesados com expectativa. Ricardo, a verdade é que... Valéria começou, mas a sirene ensurdecedora fez todos reagirem imediatamente. O ato de valer-se da polícia trouxe um tipo novo de terror. Sofia encostou-se na parede, enquanto Ricardo enfrentava seu passado de uma vez por todas, esperando que todas as respostas pudessem realmente mudar o que estava prestes a acontecer. O corpo de Marcos, que todos acreditavam estar morto, estava agora naquela cena. E aquela mulher, que havia cuidado dele, tinha a chave para tudo. Você precisa ouvir. Valéria gritou, quando mais uma explosão de gritos internos fez a sala tremer. Você é parte de uma teia, e cada movimento que fez, cada escolha levou a isso. Ricardo piscou, seu rosto fazendo uma confusão clara entre determinação e dor. Ele nunca quis ser o centro daquele drama, mas era exatamente ali que estava. Clara, com lágrimas nos olhos, se aproximou de Arthur, protegendo-o como um escudo humano. A sala exalava tensão, como se tudo dependendo do que ele diria ou faria a seguir. O que você quer dizer? Ricardo insistiu, as veias pulsando em seu pescoço. O olhar de Valéria se tornou sombrio. O diário contém não apenas informações sobre sua família, mas também sobre a aliança que sua mãe fez com a verdade. As palavras cortaram o ar. O tédio, o medo, tudo girava em um ciclo em torno daquele diário. O que a mãe dele tinha feito? Ricardo se lembrou de tudo o que tivera que suportar, os segredos ocultos sob a superfície perfeita da vida. E sem avisar, Valéria ergueu o diário. Você precisa ver. Não pode haver mais segredos. Naquele momento, um distúrbio desencadeou um novo grito, e as portas se abriram, deixando uma pesada batida na sala. O que poderia ser um novo caos poderia também ser a oportunidade de salvá-los. Escolha, Ricardo. O que será? Ricardo compreendeu que era sua hora, junto a Arthur, Clara e todos os que estavam ali. Aquela situação não poderia continuar, e ele tinha que agir. Os policiais exigiram que todos se afastassem, enquanto a tensão aumentava. A janela mostrava um céu escurecendo, como se o universo estivesse testemunhando a execução daquele mistério. Vamos lá, Ricardo. Clara pediu, o olhar conspirando com a urgência do momento. Com a sirene ecoando como um aviso, a luz da verdade parecia brilhar. Era a hora. Ele respirou fundo e, ao passo que sentia o peso das ações, segurou firme o diário nas mãos. O que os personagens nas páginas poderiam revelar? O que estava escondido há tanto tempo? Quando o olhar de Ricardo se ergueu, a sala estava em impasse. Os policiais, Clara, Arthur e todos os segredos pareciam convergir em um único momento. E em meio a tudo isso, uma sensação de fim maior começou. Mas o que realmente significava poderia ser ainda mais devastador. Ele olhou nos olhos de Clara e Arthur, depois em direção ao pai, e sussurrou: é hora de revelar a verdade. E com isso, o que poderá ser construído a partir do que vamos descobrir pode ser a chave para a nossa liberdade ou a nossa ruína. Mas
tornando-se mais impreciso do que imaginava, uma dúvida pairava no ar. Estavam todos prontos para enfrentar a verdade que aguardava por eles? E ao se virarem, uma última pergunta se formou na mente deles: o que a verdade exigiria a todos? E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esta comunidade continue crescendo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo para compartilhar. Junte-se à nossa comunidade super exclusiva clicando no link no primeiro comentário.